Olá, meus caros, bem-vindos de volta. Hoje, nessa aula, nós estaremos falando sobre a crise de 1929. A crise de 1929 também foi conhecida como a Grande Depressão, pois foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920. Marcou a decadência do liberalismo econômico e, naquele momento, teve como causas a superprodução e a especulação financeira. A gente precisa entender como que eram os Estados Unidos nesse período até mesmo antes da crise estourar, antes de 1920. Os Estados Unidos estava ocupando o maior posto de maior economia do mundo. E a economia americana possuía índices que comprovavam essa supremacia. E os eventos da guerra só acentuaram a posição de potência econômica internacional dos Estados Unidos. Por quê? Em virtude do rápido crescimento da economia americana após a guerra, a década de 1920 foi um período de grande euforia econômica, no qual ficou conhecido como os loucos anos 20. Nesse momento da história americana, ficou marcado principalmente pelo avanço do consumo de mercadorias. E o avanço da economia americana tornou o país responsável pela produção de 42% de todas as mercadorias feitas no mundo. A nação também era a maior credora do mundo e emprestava vultuosas somas de dinheiro para as nações europeias que estavam em processo de reconstrução após a Primeira Guerra. No quesito importação, os Estados Unidos eram responsáveis por comprar 40% das matérias-primas vendidas pelas 15 nações mais comerciais do mundo. A euforia econômica. Quando a gente fala da euforia econômica, a gente está falando aí de um povo, de uma população, né, que estavam com aquele consumismo desenfreado e acelerado. As pessoas compravam carros, artigos de eletrodomésticos, né? Então, assim, o crédito estava cada vez mais expandido. Então, no país, a economia ia bem e as pessoas estavam, assim, né, felizes, comprando. Só que a expansão do crédito também cumpria um importante papel no financiamento de diferentes atividades econômicas. Então, com esse quadro, os Estados Unidos viviam um momento de pleno emprego e rápido crescimento industrial. A produção de automóveis aumentou, a taxa de desemprego possuía uma média de 4%, e o número de indústrias instaladas no país aumentou também por volta de 10%. O faturamento do comércio quintuplicou. E por causa desse boom na onda de euforia, as pessoas passaram a investir de maneira intensa no mercado financeiro, disparando a especulação monetária. A quebra da Bolsa de Nova York. Vamos entender que durante a década de 1920, os investimentos de ações nas empresas de bolsa de valores em Nova York eram bem altos, né? E o que acontece? As pessoas compravam ações na bolsa, esperando com que essas se valorizassem e para logo em seguida revendê-las. Então, esse processo fazia com que o valor das ações fosse lá em cima, né? Porque quanto maior a procura, né? Então, acontece, haviam muitos compradores e existia aí uma falsa sensação de prosperidade. A continuidade desse falso cenário de prosperidade financeira acabou resultando na quebra da economia americana. Então, a Bolsa de Nova York quebrou. Então, toda essa prosperidade que estava amparada em bases extremamente frágeis acabou ruindo. Por quê? Na década de 1920, os Estados Unidos expandiu e a produtividade do trabalhador aumentou. Esse aumento na produção, no entanto, não foi acompanhado de aumentos salariais. Os salários não aumentaram. A produtividade aumentou, mas o salário dos trabalhadores não. Eles permaneceram estagnados, não houve aumento salarial. Assim, o mercado não teve condições de absorver a quantidade de mercadorias que eram produzidas. Então, acabou que existiu uma falsa sensação de prosperidade, certo?
E milhares de pessoas, então, resolveram, quando perceberam, né? Eles resolveram, no dia 24 de outubro de 29, resolveram vender todas as suas ações. E esse dia ficou conhecido como a Quinta-feira Negra. Nesse dia, mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda e deixou o mercado em pânico. Essa situação se estendeu por dias e no dia 28, mais 33 milhões de ações foram colocadas à venda. E, imediatamente, o valor das ações despencou e bilhões de dólares desapareceram. A economia americana, então, quebrou. As consequências da crise de 1929. O período mais crítico foi de 1933. Logo após, os efeitos da crise foram enfraquecendo-se, principalmente devido a um acordo chamado New Deal do presidente Roosevelt, onde garantiu emprego para a população, na junção do Estado com a economia, criando o chamado bem-estar social. Nesse modelo keynesianista, os empregos eram voltados para a estrutura das cidades e a inflação era controlada pelo governo, devido à regulação dos preços dos produtos industriais e agrícolas. Com o desemprego controlado, os Estados Unidos conseguiram sair da crise e voltar à sua produção normal, sem estoques. Lembre-se que o keynesianismo é uma frente teórica criada por John Keynes, que defendia a junção do Estado com a economia. As consequências da crise de 29 no Brasil. No Brasil, também sentiu os impactos da crise de 1929. Nosso país sofreu com a recessão econômica devido à produção do café, pois era o principal produto de exportação do nosso país. O Brasil era responsável por cerca de 70% do café comercializado no mundo, e o principal consumidor da nossa mercadoria era os Estados Unidos. Eles compravam cerca de 80% do nosso café. Com a recessão, o café estagnou-se no mercado brasileiro e o preço do produto despencou. Os cafeicultores tiveram prejuízos gigantescos e, para conter a queda do valor do café, o governo decidiu realizar a compra das sacas que estavam paradas para aumentar o valor do café no mercado internacional. As sacas que foram compradas pelo governo eram incendiadas. Essa prática estendeu-se durante 13 anos, resultando na destruição de 78 milhões de sacas de café. Então, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai falar sobre a crise de 2008 e a crise do bloco europeu, a crise de 2012. Agradeço a atenção de vocês e até lá!